Salut, pessoinhas, tudo bom? Aqui que fala é Karina, para mais um vídeo pra vocês aí. Pra quem me não conhece, eu já moro aqui faz uns 2 anos na França e eu faço vídeos relacionados a viagens que eu faço aqui, a meu estilo de vida e tudo mais. Pra quem não conhece meu canal, já dá aquele subscribe, aquele like e tudo mais, que vocês já estão cansados de saber cada vídeo que vocês passam. E hoje eu queria falar pra vocês um pouco sobre a série Emily em Paris. Na verdade, eu comecei a ver não faz muito tempo a série e já vi muitas referências, assim, sério, coisas que tem a ver, coisas que estão mais ou menos, que tem que explicar um pouquinho e tal. Então eu trouxe pra vocês 10 curiosidades nesse vídeo sobre as referências que eles estão usando na série, tá? Então assim, eu também faço live de jogos, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês embaixo o meu site, onde tem todas as minhas redes sociais e também um curso de francês que eu tô lançando agora. Se vocês tiverem interesse de participar, de estudarem francês comigo, outro vídeo falando de maneiras que você pode vir pra França, que pode ajudar bastante gente que quer tentar descobrir uma nova cultura ou até mesmo imigrar pra cá. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que eu acho que vai ser bem interessante pra falar os pontos culturais. Querendo ou não, a gente também é americano, né, os brasileiros, então tem coisa que a gente se familiariza com os americanos e também que pode ser um choque pra gente na França, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Então tá. A primeira referência, assim, que eu achei, tipo, demais, tá? É mais pra Paris mesmo, específico de Paris. Não é tanto pro resto da França, mas em Paris é muito a questão do imóvel. Do imóvel ser, sei lá, no 5º andar e não ter escadas. Que eles até explicaram um pouco na série, que se chama Chambre de Bonne. Que na verdade, muito tempo atrás, era o quarto onde ficavam os empregados, na verdade, vários quartos. Uma coisa que é interessante saber é que geralmente é caro também, o aluguel. Às vezes o aluguel desses quartos pode girar até de 500 a 1.000 euros, dependendo do tamanho do quarto. Tipo, o aluguel em Paris é muito caro, tá? E geralmente é isso, tem que subir 5 andares mesmo, com mala e tudo. Não tem elevador e é bem complicado. Outra coisa interessante também que acontece muito nesses tipos de apartamento é que naturalmente tu tem o vaso sanitário compartilhado. Tipo, dentro do quarto vai ter a tua mini cozinha, o teu, tipo, no estúdio, assim, né? Vai ter a tua mini cozinha, a tua cama e talvez a tua ducha. Mas o banheiro, assim, o vaso sanitário às vezes pode ser compartilhado com outras 3, 4 pessoas no mesmo andar. Também acontece muito isso. Então é bem isso mesmo, tem que subir 5 andares de escada. O segundo ponto que a gente já tá, tipo, careca de saber é que franceses não gostam que vocês falam inglês diretamente. Porque, querendo ou não, você tá na França, né? É que nem no Brasil também, tipo, não é todo mundo que sabe falar inglês, né? A gente fala assim, mas os franceses têm um inglês ruim. Geralmente sim, é verdade, eles têm um inglês bem ruim. Mas, tipo, a gente também não tem um inglês muito bom, não. Então, assim, fica meio complicado. O problema deles é que tem muita palavra inglesa que eles meio que afrancesam, sabe? Tipo, em vez de a gente ainda faz um esforço, às vezes a gente não respeita alguns tipos de fonética e tal, mas a gente faz um esforço, por exemplo, pra falar Google, sabe? Eles vão falar o quê? Google. Tipo, primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei, caramba, o que é isso? Eu tenho até uma historinha sobre isso. Eu tava numa aula de marketing e tal, e o professor falando tal de marcas, e ele falou assim, não sei o que, Apollo. Daí eu fiquei, nossa, Apollo? Deve ser um deus grego, né? Alguma coisa assim, uma referência e tal. Não, gente, Apollo é Apple, é a marca do telefone. Então, tipo, tem muitas coisas assim que às vezes eu vou falar filmes americanos e tal, que eu fico tipo, que ele disse? Daí eu tenho que tentar pensar no sotaque deles pra conseguir entender a palavra em inglês. Então é verdade que o inglês deles não é muito bom. Eu acredito que na série tá muito bom, tá? No sentido inglês e francês, eles pegaram pessoas que são bem fluentes nas duas línguas e tem um sotaque bem interessante, mas normalmente tem gente que fala inglês muito bem, já acontece como qualquer lugar do mundo. Mas também tem gente que acha que fala inglês e fala um inglês bem franglais, que eles falam, na verdade. O terceiro ponto, assim, que eu vi na série, que é verdade, tipo a questão das redes sociais, sabe? As redes sociais que são mais famosas aqui, não necessariamente são as mesmas usadas no outro continente, entendeu? Na América, por exemplo, no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, né? Pra fazer mensagens, troca de mensagens e tal. Aqui é uma coisa que tá começando o WhatsApp, porque eles usam muito o SMS mesmo. O WhatsApp ajudou muito a deixar as pessoas conversarem mais livremente, né, no Brasil e tal. Então, aqui não, aqui o SMS sempre foi meio que, tipo,
pessoal conseguir usar e suprir a necessidade. Então eles usam ainda muito o SMS, o WhatsApp começa a aumentar. Isso também é a parte do Instagram, por isso que quando eles falaram assim, é tipo o Snapchat e tal, porque eles usam muito o Snapchat aqui, ele ainda é muito utilizado, e o Instagram tá começando, tem bastante gente que tem, a maioria das pessoas tem, mas eles usam bem menos que a gente, assim, questão de stories e tal, eles acabam usando muito o Facebook mesmo como fonte de mensagem. Eles não, sabe, o Messenger do Facebook, não tanto do Instagram, mas... Enfim, as tecnologias mudam de um país para outro, até mesmo, por exemplo, o TikTok tá muito famoso nos Estados Unidos, depois que começou a passar para os outros lugares. Então, é uma evolução, mas eles é mais mesmo o Snapchat, o Facebook, o Messenger do Facebook, e também talvez um pouco do Twitter, mas bem de leve, assim. O quarto ponto sabe aquela parte da primeira reunião que a Emily fez com todo mundo e tal, que ela começou a falar bem audível, assim, falar alto, explicando os anseios, o que ela deixa de pensar e tal. Isso é muito americano mesmo, é muito... Às vezes a gente também, tá? Parece que a gente é meio conhecido aqui, como a gente fala alto, quando a gente tá junto a gente só fala alto, a gente meio que... sei lá, faz barulho e tal, e isso às vezes incomoda os franceses, né, os franceses não, porque também a língua, né, a brasileira, por exemplo, ela é bem, tipo, a gente já é conhecido por falar meio cantando, assim, então o francês é bem monotôno, na verdade, é bem, tipo, do mesmo tom e não tem muitas variações, e eles falam mais baixo mesmo, um tom mais baixo, então isso às vezes pode incomodar um pouco. O quinto ponto que eles não explicaram assim, meio que passou por despercebido, foi quando ela foi na padaria comprar um petit pain, na verdade, um pão, um chocolate. A gente, no norte da França, a gente chama como le petit pain, moro no norte, mas no sul, por exemplo, pode chamar de chocolatinho. Então, sabe aquela historinha de biscoito bolacha no Brasil? Então, aqui tem o petit pain e o chocolatinho. Então, é meio que a mesma coisa do Brasil, só que em francês. E uma coisa que me chocou, que não apareceu muito, assim, é que até que a mulher da padaria foi educada, assim, sabe? Porque alguns meio que poderia até te ignorar. Porque ela não disse, quando ela chegou na padaria, ela não disse bonjour, ela não disse, tipo, bom dia e tal. Ela já chegou falando, petit pain, chocolate lá e tal. Ela chegou falando que ela queria direto, e ponto. Ela não disse um por favor, ela não disse nada. Então, geralmente, quando tu vai numa padaria ou vai em qualquer lugar na França, tu tem que falar um bonjour, né, quando tu chega e tal. E tem que... aí tu pede o que você quer, e ainda tem que terminar com um por favor lá, um s'il vous plaît. Porque isso é muito importante e é tipo... se você não fizer isso, você passa por muito mal educado. Então, pode ser meio mal visto. Mas, quando você é estrangeiro, às vezes meio que releva, mas... se um francês faz isso, gente, é muita falta de respeito. O sexto ponto, na verdade, eu queria falar sobre a honestidade das pessoas. Eu acredito que os franceses, às vezes, eles falam as coisas muito na lata. E, às vezes, isso pode ser meio incomodativo, assim, sabe? Eles falam pra gente direto o que eles acham. E sem muitas delongas, sabe? Eles vão direto no ponto. Então, isso, às vezes, pode ser meio chocante, pode doer. E, tipo, a gente pode achar que eles são realmente todos maldosos e tal. Ou, às vezes por ser mal mesmo, porque principalmente o pessoal de Paris, eles já são conhecidos, até mesmo pelo resto da França, por serem meio, tipo, chatos e que não estão de bem com a vida e sempre fazendo o que eles falam faire la gueule, que é, tipo, fazer uma carinha assim. Nunca estão afim de fazer nada, não estão afim de ajudar, não estão afim, sabe? Parece que a vida é uma merda. Então, isso é verdade. Então, pode ser que as pessoas sejam mais arrogantes mesmo maldosas em Paris, eles são conhecidos por isso, mas não é todo mundo, gente, porque Paris é uma cidade meio que, tipo, globalizada, tem muito estrangeiro, tem até franceses mesmo que não precisam ser assim, então é meio que um clichê, mas pode acontecer muito, principalmente nos lugares, às vezes pela falta de educação das pessoas, né, que a gente não conhece, por exemplo, como eu falei agora, do bonjour, s'il vous plaît. Então, ou às vezes mau humor mesmo, porque é assim, sei lá, é do jeito deles. E por eles serem mais fechados também, do tipo diretos. Então isso pode meio que chocar um pouco. O sétimo ponto, que eu achei muito legal, foi a parte do trabalha pra viver ou viver pra trabalhar, sabe? Isso é bem do americano, eu acho, é uma parte bem do americano, porque o americano tem aquele coisa capitalista, sabe? Do modelo capitalista bem impregnado. Então ele bem, tipo, precisa trabalhar, tipo, 20 horas por dia e tal.
Então, e o francês, ele meio que se adapta, entende? Tem uma parte mais humana nesse sentido. E é verdade essa parte do almoço. Mesmo que eles falam que só tem 1 hora de almoço, às vezes essa hora pode, se você até mesmo tá com um cliente, pode demorar 2, 3 horas, sabe? Até porque quando você vai fazer um almoço, você fazer um almoço de negócio, sabe? Tem o prato principal, tem a entrada, o prato principal, aí tem a sobremesa, aí tem às vezes o queijo, aí não sei o que, tem o café, aí tem várias etapas de comida e que isso também leva muito tempo. Então, tipo, às vezes é verdade que não é bem respeitado, as coisas começam às vezes mais tarde, abrem mais tarde, por conta também do transporte público, que às vezes demora um pouco pra se locomover. Mas é assim mesmo, gente. É bem aquilo mesmo. Ela chegou muito cedo, 8h30. Acho que é bem difícil ter coisas que começam 8h30. Geralmente começa às 9 horas. A não ser que, tipo, de escritórios, sabe? Escritórios assim normalmente é 9 horas ou um pouco mais tarde. A não ser que você trabalhe, sei lá, no supermercado, aí tem que abrir o supermercado, coisa assim. Podem chocar, principalmente esse negócio de abrir domingo. Tipo, quando eu cheguei aqui, fiquei tipo, cara, o shopping não abre domingo e só abre, sei lá, sábado de manhã. Como assim? O que eu vou fazer domingo? Sei lá, porque era a minha ideia, assim. E é verdade, assim. E depois eu comecei a entender, cara, isso é muito bom, porque permite as pessoas de ter sabe, de ter um dia de repouso e tal, e viver a vida, sabe? Não só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então era uma ideia que eu ficava tipo, que saco, não tem nada pra fazer no domingo, mas, cara, você cria amizades e vai em parques, faz qualquer outra coisa, sabe? Então é verdade isso aí, de que a hora do almoço pode ser muito longa, eles começam um pouco mais tarde, mas eu acredito que é melhor começar mais tarde do que começar mais cedo e sair mais cedo, sabe? E terminar mais tarde, porque é meio mal visto se tu sai mais cedo num trabalho assim. Eu, como já tive trabalho de engenharia, era difícil sair antes das 18 horas. Então, é melhor você ir às 9 horas mesmo, porque se você chegar às 8 ou às 7, você vai sair às 18 igual. Então, às vezes tem disso também. Cara, uma coisa que eu aprendi muito, muito assim como 8º ponto, é que eu tenho que aprender, é uma coisa que eu tenho que mudar ainda, que eu tenho que amadurecer, que eu tenho que tentar ser mais direta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de contar as coisas em detalhes, assim, gosto muito de especificar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu deixei de fazer e tal. E às vezes eles acham que eu meio que eu fujo muito, sabe? Que eu não sou rigorosa, que eu fujo muito do que eu queria dizer. E na verdade não, eu acho que é uma coisa cultural, só que pra eles deixa essa impressão de que eu não sou uma pessoa tão séria. Então, às vezes, isso me prejudica na hora de entrevista de emprego e tudo mais, por conta da cultura mesmo. Então, aqui, eles são bem diretos no ponto e não ficam fazendo ladainha. Se você fala uma coisa e você quer dar mais detalhes, na verdade, tem que deixar a pessoa te perguntar se ela tá afim de saber. Não é que você vai se empolgar e tentar, tipo, vender o teu peixe tanto assim. Tem que falar, eu fiz isso, ponto. Mas como é que você fez isso? Por que você fez isso? Aí tem que esperar meio que se eles querem perguntar sobre ou não. Meio que é frustrante às vezes, porque tu acha muito importante aquela coisa ali e que você quer mostrar que você sabe, quer mostrar detalhes da sua aventura e sei lá, e não necessariamente a pessoa quer saber. Então é meio, claro, meio que, tipo, o brasileiro não que a pessoa não, também às vezes não quer saber, mas ela te respeita e acha aquilo normal. Aqui às vezes não, às vezes é meio que tipo, que saco, ela não para de falar. Então eles têm essa de, tipo, não dar tantos detalhes e ser mais direto. Até que eu já falei em outro ponto também desse próprio vídeo. Tem cocô pra tudo quanto é lado, cocô de cachorro. Gente do céu. Eu fiz um vídeo ali mostrando uma praia aqui, que geralmente muitos parisienses vão, que, gente, a primeira coisa que a gente olha assim é cocô, sabe? Eles não têm essa educação, eles estão começando, né? Tem muita gente que faz, de recolher o cocô do cachorro. Aconteceu já de criarem empregos em Paris pra recolher o cocô do cachorro das pessoas. Porque a pessoa não, sabe, deixa lá. Daí, então, assim, sempre, se você for pra Paris, olha pro chão, tá? Outra coisa muito importante, tá? Que ela falou ali na hora no primeiro restaurante com a Mandy, que ela tava comendo e ela chamou o garçom, sabe? Como assim, tipo, ei, por favor, não sei o que, falando em voz alta. Gente, não se chama, tá? O garçom assim, tá? Não se chama. Primeiro, não faz assim. Isso assim. Não existe. Não se faz barulho com não faz eu, psiu, ou. Não se fala nada disso. O que se faz é troca de olhares, tá?
É só uma troca de olhar, tipo, fica olhando atentivamente pro garçom, até o momento que ele vai te olhar. E daí, se ele passar perto de ti, tu pode falar monsieur, pode s'il vous plaît, pardon. Tu usa uma palavrinha assim mais baixo, nesse tom assim, baixo. E tu faz um gestinho meio que oi, sabe? Mas não tipo, ei, oi, sabe? É meio de leve, é bem de leve, quando não é só troca de olhares, tá? Eu ainda faço um movimentozinho porque meio que tá na minha cultura ali e não consigo tirar disso. Mas, se não, é só trocar de olhares mesmo pra eu conseguir chamar o garçom e tal, senão é uma muita falta de educação, entendeu? Só muita falta de educação e às vezes ele pode até te ignorar, sabe? Tipo, te atender por último ou, sei lá, fazer cara feia mesmo. E ainda na parte do restaurante, cara, é muito importante a parte de especificar o cozimento da carne, tá? Ali ela quis voltar a carne e tal, não sei o que, ela meio que aceitou, gente, não é sempre o cliente que tem razão, tem que pedir as coisas antes. E se não é essa coisa de mandar esquentar de novo, que nem nos Estados Unidos, tu pode mandar esquentar e tal, é sempre você que tá. Porque lá, principalmente, tipo, ele vai ganhar o salário dele normal, não tem essa coisa de gorjeta que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Ele vai ganhar o salário dele normal e tudo vai bem. Então, assim, especifique antes como é que você quer o cozimento da carne. Ele geralmente pergunta, tá? Em francês e tal. Então, assim, se você tiver interesse também de um vídeo sobre restaurante, onde fala de cozimento da carne, como é que você tem que comportar, como é que você tem que falar com os garçons e tal, deixa um comentário aqui no vídeo que eu posso ver se eu reúno umas informações pra poder fazer um vídeo bem legal sobre isso. E um ponto extra, muito importante também, é a tomada francesa, tá? A tomada francesa é assim, tá? Que foi também utilizada como referência pra fazer a nova tomada brasileira, que tem o terra e outros 2 pinos, né? Essa tomada, ela é bem diferente da América, porque nos Estados Unidos é tipo, assim, é tipo só 2 pauzinhos e tipo, é bem complicado ter que ficar usando adaptador e tal. E não tem o terra, né, não tem a parte do terra, então por isso que deu aquele problema de curto-circuito na casa dela, até por conta de usar o adaptador e tal, pra mostrar que a fiação é velha e coisa assim, sabe, foi meio que uma brincadeira. E tipo, é verdade que as tomadas podem ser um grande problema. Até tu vê a questão do Reino Unido também, que a tomada nada a ver, então, mesmo que ele fez parte da União Europeia, ele não tinha mudado, mas geralmente toda a União Europeia é desse jeito como em Paris, tá? Em todos os lugares, na Alemanha é igual, na Bélgica é igual, que eu já vi, no Luxemburgo, em todos os lugares aqui, é meio que um padrão europeu. Bom, é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que você aí, ó, tá vendo até o final, você gostou, então deixa aquele like se você ainda não apertou no botãozinho. Não esquece de conferir meu canal lá na outra plataforma que tá aqui embaixo, nos comentários, sobre live stream, onde a gente joga jogos, onde a gente conversa e a gente fala sobre francês, aprendizado e tudo mais. E eu espero ver vocês, então, no próximo vídeo. Um beijão e se cuidem. Até mais.